acerca dos objetos da santificação, né? Espírito, alma e corpo. Durante 2 quartas-feiras, nós estudamos acerca da santificação do Espírito. Hoje nós vamos começar a pensar em santificação da alma. É interessante, meus irmãos, que nós vimos que a palavra de Deus é clara quando ela diz que espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então a santificação, ela visa a priori exatamente a preparação para o arrebatamento da igreja. A preparação do povo de Deus para a vinda de Cristo. Isso significa que nós estamos impressionados com a vinda de Cristo. E Jesus é muito claro quando diz que o mundo está despercebido. E diz que está despercebido de tal forma que ele diz assim como foram os dias de Noé, assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. E ele mostra que havia um total deslocamento das pessoas quanto à vinda de Cristo, dia da vinda do Filho do Homem. Porque ele diz: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até que veio o dilúvio e destruiu todos. O mundo não mudou. É a mesma coisa. Até mesmo dentro das igrejas existe uma forte despreocupação com a vinda de Cristo. Se você notar, normalmente as igrejas estão preocupadas com muitas coisas. E muitas coisas que não são erradas. A igreja está preocupada com o campo social. A igreja está preocupada com outros tipos de preparações e outros tipos de trabalhos. A igreja está preocupada até mesmo em evangelizar, isso não em muito grau, de uma forma muito pequena, mas está preocupada em evangelizar. Mas evangelizar para quê? Ganhar almas para quê? A nossa preocupação maior, o nosso fito, é que Jesus está voltando. É que a vinda de Jesus está próxima. E não adianta termos sido os maiores pregadores, os maiores cantores, os maiores músicos ou musicistas. Não adianta termos sido os maiores expoentes dentro da igreja. O que adianta é cada um de nós estar preparado para o dia do arrebatamento. E o dia do arrebatamento, ele não me vem com o simples grande conhecimento da Bíblia, se por acaso eu tiver. Não me vem por penitências, não me vem por nada. Mas a vitória no dia do arrebatamento, ela vem exatamente do meu e do teu relacionamento com Deus, nosso estreitamento, a nossa comunhão, ou seja, a nossa vida em comum com Deus, com Cristo e com o Espírito Santo. E como já vimos que o Espírito, ele deve ser santificado porque é a sede, é a base das nossas relações com Deus. Mas quando nós começamos a estudar a santificação do Espírito, nós dissemos que o homem interior, ele é composto de espírito e alma. Tá certo? Quando o homem morre, o corpo volta ao pó,
para o dia da ressurreição. O espírito e a alma, tanto faz ser do crente como do não crente, ele volta para Deus. E ali Deus diz: paraíso ou inferno. E nós queremos nos preparar, se formos para a eternidade antes da volta de Cristo, nós queremos comparecer diante do Senhor e ouvir dele a determinação para que possamos ir para o paraíso, o céu, aguardar o dia da ressurreição dos justos. E para isso a Bíblia nos mostra claramente que nós temos que santificar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Hoje nós vamos exatamente ver o que a Bíblia diz acerca da santificação da alma. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, os irmãos podem acompanhar, no capítulo 1 e no versículo 22, ele exortando a santidade. E nós sabemos que o apóstolo Pedro é um dos apóstolos que ele mais se preocupa acerca da vinda de Cristo. Ele retrata a vinda de Cristo. Ele diz que a vinda de Cristo é como um ladrão para o mundo. Mas o apóstolo diz que para nós não, porque nós estamos aguardando, nós estamos esperando. E no capítulo 1, versículo 22, né? E você vê que no versículo 21 que ele está tratando exatamente da vinda de Cristo. Ele diz no versículo 21: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. No versículo 22 ele aguça a nossa vida espiritual dizendo: purificando as vossas almas na obediência à verdade. Veja bem, purificando as vossas almas. E ele mostra como se dá a purificação da alma. Ele diz: purificando as nossas almas na obediência à verdade. Interessante, irmãos, vocês viram que quando nós tratamos da purificação ou da santificação do Espírito, a palavra nos leva exatamente o quê? A palavra. A obediência à palavra. A submissão à palavra, a submissão à vontade de Deus. E o apóstolo Pedro também, nesse tema que estamos conversando, ele nos inicia mostrando que há necessidade de obediência à verdade. O que é a verdade para nós? A verdade para nós é aquilo que está na palavra de Deus acerca de todo o contorno espiritual. A verdade para nós não é uma concepção humana, não é aquilo que o homem originou pela sua competência, pela sua inteligência, mas é aquilo que Deus deixou na simplicidade da sua palavra, exatamente para o nosso crescimento espiritual e a nossa aproximação dele. E para que nós nos aproximemos de Deus, há uma necessidade, a necessidade da santificação, ou purificação, como alguns queiram chamar também. Vejam bem que quando Deus resolve falar com Moisés, né? Parece naquela sarça ardente que Moisés se aproxima, porque as coisas de Deus não deixam medo na gente, elas criam temor, isto é, respeito, porque como filhos nós não podemos ter medo do nosso pai, mas nós temos que ter respeito ao nosso pai. Então quando Moisés se aproxima, o Senhor fala: para um pouquinho, Moisés, retira em primeiro lugar as sandálias dos seus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. E quando observamos aquele fato, aquele local era costumeiro de Moisés. Era ali que Moisés apacentava o rebanho do seu sogro sempre.
Ele aproximou-se daquela visão porque era algo estranho que estava acontecendo naquele momento, naquele lugar. Então, para que nós nos aproximemos cada vez mais de Deus, o processo da santificação é uma exigência divina. É um procedimento que nós temos que passar por ele para poder estar no contato vivo e direto com Deus, se este é o desejo das nossas almas. E veja, meu irmão, ele diz exatamente, purificando as vossas almas. Quer dizer, é um ato que nós temos que praticar. Agora, praticar como? Em obediência à verdade. Você notou que em tudo aquilo que nós estudamos na vida espiritual, esse termo, ele é sempre trazido. Obediência. A obediência, ela está sempre constante. E há uma razão para isso. Quando nós nos aproximamos do Senhor, é porque aceitamos a sua vontade. Quando nós oramos o Pai Nosso, muitas vezes despercebidamente, a gente diz: venha a nós o teu reino. Nós estamos dizendo: o teu domínio seja sobre nós. Nós queremos suportar a tua vontade. Não é isso? Nós queremos fazer aquilo que tu queres. Então eu e você só podemos crescer espiritualmente se partirmos dessa premissa de estar em obediência àquilo que Deus quer. Então aqui cria um tropeço para muitas pessoas. E é um tropeço muito sério. Porque existem muitas pessoas que querem discutir a verdade de Deus. E querem razões para poder obedecer à palavra de Deus. Dá-me uma razão para que eu faça isso. Ora, meus irmãos, se é uma ordem, eu não busco razão. Eu tenho que ter obediência. Muitos aqui, eu creio que já foram militares, né? Aqui tem até oficiais superiores graduados essa noite aqui comigo. Mas o que acontece? Muitos foram militares e sabem, né? Eu não cheguei a ser oficial. Fiquei muito lá embaixo disso, né? No exército, quando servi. Mas tive algumas fitinhas, né? Então o que acontece é o seguinte: existe um lema que a gente fala sempre em quartel: ordem não se discute, se obedece. Então esse é o lema. Ordem é para ser obedecida, não é para ser discutida. Se nós convidamos ao Senhor dizendo: venha a nós o teu reino, nós nos estamos colocando debaixo da ordem de Deus. Então devemos viver na submissão do Senhor e não discutir o que o Senhor quer. O Senhor é antes de nós. Fomos nós que o aceitamos. O aceitamos porque Ele nos chamou e nos obrigamos a cumprir a sua palavra. Quando o Senhor manda batizar, que Ele diz: batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Ele diz: e ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então ensine a guardar tudo aquilo que eu dei ordem. A palavra do Senhor contém a ordem de Deus para a nossa vida espiritual. Vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses. Nós estamos aqui perto de Filipenses mesmo, não? Filipenses. Logo aqui depois de Efésios. Filipenses capítulo 2. Versículo 2 a 5. O apóstolo vai começar a trazer diretrizes que regem o corpo através da alma. E aqui eu quero que os irmãos prestem atenção a uma coisa. Daqui a pouco eu vou explicar isso mais um pouco.
Nosso corpo, ele não é regido pelo nosso espírito, ele é regido pela nossa alma. A nossa alma recebe as diretrizes do nosso espírito para levar ao nosso corpo, ou então recebe as diretrizes do mundo exterior para levar para o nosso espírito. E nós vamos trabalhar nesses atos dentro da alma, entende? Para ver como isto realmente funciona. E o apóstolo Paulo chega na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 2 a 5, e diz: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Ele vai buscando a unidade. E veja o seguinte, como ele vai traçar um quadro. Este quadro tem que nascer na nossa alma. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também o que é dos outros, de sorte que haja em vós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo. Aqui ele está tratando do sentimento que havia na alma de Cristo. Aquilo que havia dominado a alma de Cristo. Então comece a ver que a perspicácia, quando nós começamos a pesquisar acerca de como santificar a nossa alma, nós passamos a ter em primeiro lugar o exemplo de Cristo. Nós vamos estudar daqui a pouco sobre o sentimento na alma. Então nós temos que fazer tudo, colher no mundo exterior, para trazer para o nosso homem interior, para a nossa alma, o mesmo sentimento que houve em Cristo. O crente tem que parecer com o Mestre. O crente tem que parecer com Cristo. É por isso que a vida do crente, ela vai mudando de contorno cada dia. É o que a Bíblia diz, é o crescimento de graça em graça. É o crescimento de valor em valor. É o crescimento espiritual. É aquele crescimento ilimitado. Porque nós só alcançaremos a estatura de varões perfeitos. Quando eu falo varão, não estou incluindo as mulheres. Eu falo no homem, biblicamente eu estou falando no homem e na mulher. Na Bíblia está escrito: Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Então eu não faço separação quando eu falo. Então a estatura perfeita nós só conseguiremos quando estivermos com Cristo. Aqui é o nosso crescimento espiritual. Aqui é o nosso aprendizado. É por isso que nós nunca podemos nem devemos pensar que nós somos senhores de todo o conhecimento. O apóstolo mesmo diz: em parte nós conhecemos. Porque nem tudo nos pode ser revelado. Mas aquilo que o Espírito nos revela, nós devemos comunicar uns aos outros, para que haja, segundo a Bíblia, o nosso crescimento espiritual. E quando pensamos desta forma, o que eu falei para vocês é a modificação total da nossa vida espiritual. Uma alma santificada sujeitará o ser humano voluntariamente à vontade de Deus. Quando você ouve alguém ouvir a palavra e recalcitrar diante da palavra, lutar contra a verdade da palavra, então esta alma ainda não está santificada. Porque a santificação, quando a nossa alma é santificada, nós somos moldados dentro da verdade de Deus e dentro da palavra de Deus. Porque a santificação, nos aproximando de Deus, nós teremos o reconhecimento da verdade, e o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito acerca que nós somos filhos de Deus. Você veja que eu levo sempre para este relacionamento.
É por isso que lá em Tessalonicenses 5:23 diz que deve ser santificado o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. E ainda diz para a vinda do Senhor, ou para a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, nossa alma, ela deve ser santificada. Se nós verificarmos na Bíblia, a nossa alma tem algumas funções, tá certo? Nossa alma e o nosso espírito formam o nosso homem interior. Já estudamos bastante que o nosso espírito é a sede das nossas relações íntimas com Deus. Nosso grande relacionamento com Deus se dá através do nosso espírito. E a nossa alma, que é o componente que rege a nossa vida física, tá certo? Aquilo é colocado no nosso espírito, aquilo é trazido para a alma, ou então é colocado no nosso corpo e trazido para a alma, e a nossa vida física vai ser regida por causa disso. Não é o espírito quem rege a nossa vida física, é a nossa alma através dos sentimentos. As nossas ações, aquilo que vai repercutir, é aquilo que é colocado na nossa alma e a nossa alma aceita. Porque a nossa alma tem a dubiedade própria de poder aceitar ou poder rejeitar. E aqui é que está a experiência que nós vamos começar a entrar. Então, nessas funções da alma, a primeira delas que podemos pensar é o pensamento. Então veja, nós vamos trabalhar com a santificação do nosso pensamento. Vamos trabalhar com a santificação do nosso pensamento. Para que a carga sobre a nossa alma, ela possa ser uma carga divina de bênção na modificação do meu estado em relação às minhas reações físicas, aquilo que é exteriorizado. O que é o pensamento? O pensamento é como se fosse um protocolo onde entram todos os assuntos que se referem às atividades do nosso corpo. Tá certo? Então, todos os assuntos que se referem à atividade do nosso corpo, normalmente eles entram pelo nosso pensamento. Estou falando normalmente porque existem outras formas de penetrar. Mas o pensamento é o principal. Tá certo? Então nós começamos a ver o seguinte, que o pensamento é algo de muita importância na vida cristã. E com a santificação do pensamento, eu encaminho a santificação da minha alma. Como pastor? Olha, irmãos, nós sabemos que nós temos muitos estímulos no nosso corpo. E o nosso pensamento é captado exatamente através desses estímulos que levam, são esses estímulos que levam para a nossa alma um pensamento. Esses estímulos são levados pelos olhos, por aquilo que eu vejo, pelos ouvidos, por aquilo que eu ouço. Tá certo? Aquilo que vem do meu subconsciente, que é um produtor de fatores, de manifestação de ideias. Então veja o que acontece com o ser humano. No jardim do Éden, Eva estava lá de olho naquela árvore. O diabo veio e disse, ó, tu está vendo como é bonito? O pecado começou no pensamento que o diabo colocou sobre Eva, quando ela estava olhando. Ali atuaram a visão e atuou a audição. Então o que eu tenho que começar a pensar? Eu tenho que preparar os meus olhos e os meus ouvidos para o que está diante de mim, para colher aquilo que vou trazer para a minha alma, para ela aceitar ou para ela rejeitar.
E ela vai aceitar ou rejeitar alguma coisa naquilo que ela estiver formada, ou seja, na conformação da alma. Se a conformação da alma, a preparação da alma para receber estímulos, ela estiver baseada na palavra de Deus, quando vier um pensamento maligno, vai haver uma rejeição. Mas se eu deixo a preparação da minha alma nas mãos do diabo, através dos meus olhos, principalmente, e através da minha audição, principalmente, o que vai acontecer? Vai penetrar muita coisa maligna dentro de mim. Então você agora entende porque disse o profeta, rei e salmista Davi: guardei, ó Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ele está dizendo: a minha alma foi blindada pela tua palavra. Então não teve lugar para o mau pensamento, não teve lugar para que o pecado entrasse e dominasse. Não estão vendo que a base de tudo da nossa vida espiritual é a palavra? É a verdade de Deus, é o ensinamento do Senhor, é o desejo do Senhor, é aquilo que o Senhor diz, é aquilo que o Senhor quer. Isso tudo, meus irmãos, é um juízo de valoração. Eu tenho que valorar ou as coisas de Deus ou as coisas malignas. É aquilo que eu der valor. Está certo? Aquilo que eu der valor, aquilo vai ser a consciência da minha alma. É naquilo que ela vai rejeitar ou vai aceitar. Então veja, você pode ver isso nos campos onde se trabalha. Digamos no campo jurídico. Se você começar com um fato, digamos, criminal, com um advogado, ele te dá uma tradução daquele fato. Você conversa com um delegado de polícia, ele te dá outra tradução. Você conversa com um promotor, a posição dele é outra. Porque cada um está preparado para recepcionar de uma forma diferente e pelo estímulo do conhecimento que tem, a base que tem, ele vai dar uma resposta diferente. É questão de ver, é questão de ouvir e trazer o conhecimento. A vida espiritual é isso. A vida material é sombra das coisas espirituais. Quem diz isso é a palavra de Deus. Então, nossa vida material, ela tem que ser preparada. Os nossos olhos têm que estar preparados. Tá certo? Os nossos ouvidos têm que estar preparados. Vou dar um exemplo simples. Passa uma menina bonita perto de você. Você olha assim: oh, que gatinha, né? Você está com uma visão. Passou aquela mesma menina bonita. Você diz assim: essa menina é bonita, né? Você disse que ela era bonita, mas disse de outra forma. A maneira de você ver, ela é diferente. Você olha sem maldade. Porque dentro de você não está maldade. Está uma realidade da vida. É a vida, você tem uma realidade. Mas você não tem a maldade que o ser humano que está servindo ao diabo tem. A sua visão é diferente. Você não pode dizer que o que é bonito é feio. Mas também você não pode usar termos que levem a um outro pensamento. Porque quem olha e diz assim: ih, que gatinha, ele está pensando de outra forma. O pensamento dele é uma forma maligna de agir. Que diz assim: não, mas que menina bonita. Ele fala uma coisa séria. Natural. Natural. Foi natural. Está certo? Eu lembro de uma pessoa que um dia estava assistindo televisão, estava vendo um desfile de Miss. Eu cheguei perto, bati no ombro e falei: vou falar para a fulana, que era a esposa dele, o que você está fazendo? Ele olhou para mim e disse assim: eu vou te dizer uma coisa, eu estou olhando aqui e são bonitas, eu estou me lembrando do rebanho que eu tenho, aquelas novilhas que estão no pasto, que meu pai fica olhando assim e vou vendo qual é a mais bonita que a outra. Ele estava me dizendo: eu estou olhando, mas estou olhando de uma forma diferente. Noite assistiu isso, ela sabe desse fato. Ele disse: eu estou olhando, mas estou olhando de uma forma diferente. Os meus olhos não estão vendo aquilo que outros estão vendo, como eles também não estão vendo aquilo que eu estou vendo.
É por isso que a Bíblia diz: se os teus olhos forem maus, corpo é trevas. tudo em ti é trevas. Veja, porque através dos olhos há penetração para a alma. Se os meus olhos estiverem fixos em Cristo, autor e consumador da fé, quando a Bíblia diz que os meus olhos devem estar fixos, não é ficar assim, os olhos como diz lá no norte, grelado não, viu? Lá no norte diz assim, fulano está com os olhos grelados. Não é, Marinhas? Não é isso? Está com os olhos grelados, não é como diz lá no norte, no nordeste, não. Fulano está com os olhos grelados, não é ficar com os olhos grelados, não. Olhando para Cristo, é buscando o que Ele falou, é entendendo o que Ele falou, é procurando viver o que Ele falou, é participando com Ele do que Ele falou, está certo? É vendo as coisas espirituais, e alegrando-se com as coisas espirituais, e vivendo as coisas espirituais. Então veja, irmão, esses estímulos exteriores, eles vêm para o nosso subconsciente. Agora você vai descobrir uma coisa. Mistério dos sonhos. Tem sonhos que são dados por Deus. Mas tem sonhos que há alocubrações do dia, há alocubrações da vida. Problemas, alegrias, ou decepções que você passou, você não soube. Aquilo veio, você trouxe, ficou no seu subconsciente e você começa a sonhar à noite com a luta, com isso, aquilo. Por isso que nós temos que discernir quando o sonho vem de Deus e quando é um sonho chamado de barriga cheia de preocupações. Que a mesma Bíblia que diz, os vossos velhos, é velho ou é jovens? É jovem? Os vossos jovens terão sonhos. Ou sonharão sonhos ou terão sonhos? Os velhos terão sonhos. Os sonhos... É o velho mesmo que sonha, né? Então eu estou na idade de sonhar que eu ainda vou ficar velho. 74 anos só, não sou velho não, gente. Que é isso? Então veja, a mesma Bíblia que diz isso, está se referindo a manifestações de Deus para te mostrar alguma coisa. É a mesma Bíblia que diz que das muitas preocupações vêm os sonhos. Então nós temos que saber diferenciar. Então, estas aqui isso vem para o nosso subconsciente. E quando vem para o nosso subconsciente, até recebemos a direção de Deus em qualquer ordem, nós temos que ter desejo que ela seja executada. Veja bem, não é só receber. Nós temos que sentir desejo que ela seja executada. É aquilo que eu digo, nós temos que preparar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, para quando receber qualquer coisa, ou num homem interior ou num homem exterior, haja aceitação ou haja a chamada repulsa, né? Porque ali na alma nós recebemos a direção de Deus em qualquer ordem que Ele deseja executar. Olha, as tentações do inimigo também entram pelo pensamento. Mateus 15, 19, veja como diz. Elas atingem o coração, mas elas entram pelo pensamento. Porque do coração procedem maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então veja que é de dentro para fora. Tá certo? O inimigo ataca. Sentimento, irmão, o que é sentimento? O que é o sentimento da alma? O sentimento da alma, irmão, é exatamente o conselho que existe na alma, como se fosse um conselho, tá certo? É como se fosse algo que você coloca e dali vem uma resposta, tá certo? Um local onde te responde aos anseios. Então,
o sentimento é o conselho que dá o parecer sobre o assunto que entrou no pensamento. Segundo exterior vem, pelo meu ouvido, principalmente, também pelos meus olhos, toma conta da minha mente, tá certo? Atinge o meu sentimento, e agora aí vai ver a resposta. Agora olha bem. Sentimento é que vai responder se eu aceito ou não. Então aqui dentro da alma, no sentimento, eu crio duas barreiras. Eu crio uma barreira para o que é agradável e uma barreira para o que é desagradável. Eu sou quem crio com a formação da minha alma. É como se eu criasse a consciência da alma. Então o sentimento é a própria, eu posso até chamar de consciência da alma. É aquilo que eu coloquei dentro da minha alma, dizendo isso é bom e isso é ruim. É por isso que aquele que é templo e habitação do Espírito Santo, se ele vai praticar qualquer coisa errada, qualquer tipo de pecado, existe uma coisa que parte dele dizer assim, não está certo. Ele pode até não saber a razão por quê. Ele pode até não saber o porquê. Mas aquilo vem dele, está errado. Ou então está certo. Veja bem, é porque é criar uma consciência dentro de nós. Então esse sentimento da alma, que é criado exatamente dizendo o que é agradável e o que é desagradável, ele pode criar uma barreira para o que é agradável ou uma barreira para o que é desagradável. Se eu deixar a vontade de Deus dominar, ele vai criar uma barreira exatamente para o que é desagradável e uma aceitação do que é agradável. É por isso que no início eu disse aos meus amados irmãos o seguinte: venha a nós o teu reino. Isto é, eu me submeto às tuas leis, eu me submeto às tuas determinações. A minha vivência vai ser de acordo com aquilo que tu queres. E às vezes é duro, não é, irmãos? Nós estudamos em algumas quarta-feiras atrás, foi duro para Jesus. Jesus no horto do Getsemane, ele orando disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele para e diz: contudo, seja feita a tua vontade. Então, entre esse se possível e a tua vontade, está o sentimento da alma. Está o sentimento da alma. É aquilo que nós pregamos na ceia. Todas as coisas me são, mas nem tudo que é lícito. Todas as coisas são boas, mas nem tudo, todas elas edificam. Então tem que olhar. É lícito? É. Me convém? Ou sentimento da alma? Não. Nem tudo que é lícito convém a um crente. Nem tudo que é normal me edifica. E eu tenho que procurar na minha vida espiritual o que edifica. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar na minha alma conceitos divinos. Se ela estiver cheia de conceitos divinos, o que vai acontecer com ela? Ela vai rejeitar tudo que for desagradável a Deus. E ela vai aceitar tudo que é agradável a Deus. Então a rejeição na minha vida vai depender da posição da minha alma. Sério, nós estamos estudando vida cristã e vamos estudar mais fundo cada dia mais.
Nós temos que mudar. E mudar muito. Não é só o crente não, é o pastor, é muita gente. Eu falei para você na quarta-feira passada que o pastor conversava comigo e dizia um monte de coisa. E eu parei, deixei de falar. Quando acabou de falar, eu olhei para ele e falei, irmão, tem que mudar. Mas é meu jeito. Então, seu jeito tem que mudar, você tem que ser do jeito de Cristo. Mas minha forma, não, sua forma não é essa. Se o senhor é um pastor, sua forma tem que ser outra. É o pastor nosso, não é de outra igreja não. Fui bem sério, porque tem coisas que você tem que falar sério. Tem coisas que você não pode brincar. Por quê? Muitas igrejas estão sucumbindo. Que a palavra de Deus não está sendo falada como deve ser falada. Filipenses 4:8? O que é que diz? No pensar. Ah, Filipenses 4:8, né? Está anotado aqui adiante, filho. Aí foi você. Quer ver? Vamos ler Filipenses 4:8, já que ela falou aí uma vez. Filipenses 4:8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisto pensai. O que é que a Bíblia está dizendo? Mude o seu pensamento. Comece a pensar só no que presta. Comece a encher o teu pensamento da vontade de Deus, da palavra de Deus, que Ele vai levar para a tua alma, e a tua alma vai ser purificada. Tá certo? Então veja bem, no final, a última frasezinha do versículo, nisso pensai, quanto ao mais, irmãos, tudo. Vou começar no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Já viu o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, vocês ressuscitaram com Cristo. Aí diz assim, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, aonde Cristo está sentado, à direita ou destra do Pai. Se já ressuscitastes. Então o apóstolo está dizendo, vocês todos já ressuscitaram com Cristo, não. Ele está dizendo, você vai fazer o exame se já ressuscitou com Cristo. Examine-se a si mesmo. Ele diz assim, você faça o exame, você já ressuscitou com Cristo? Já. Então esquece aqui e olha para lá. Pensa nas coisas lá de cima, onde Deus está sentado à direita do Pai. Então o nosso sentimento, irmão, através do conselho, através das concepções que foram colocadas nele, é que vai dar um parecer sobre o assunto que entra em nosso pensamento. Se é agradável a Deus ou é desagradável a Deus. O outro fato é o nosso entendimento. O pensamento, ele nos dá exatamente o conselho, a posição. E o nosso entendimento é o deliberativo que dá o parecer ou delibera sobre o conteúdo do pensamento para execução ou não também. Então o pensamento está aqui, é isso aqui. Ele vem o meu pensamento, vem o meu sentimento e agora o meu entendimento. O que é entendimento? É aquilo que eu possuo para discernir alguma coisa. Não é isso o entendimento? Não é isso o entendimento? Pessoas que têm mais entendimento, pessoas que têm menos entendimento. Mas todos temos entendimento. Tá certo?
Então, quanto mais eu busco a Deus e leio a sua palavra, o meu entendimento, que é deliberativo, para dar parecer sobre o conteúdo do meu pensamento, se executar ou não, o que vai acontecer? Ele vai estar preparado para aquilo. Se eu me armei com a palavra de Deus, se eu tomei as armas, conforme está em Efésios, e tive aquela preparação, eu vou ter uma ação ou uma reação diferente de muitas pessoas. Eu vou aceitar e fazer, ou então vou ouvir e não fazer. Por quê? É porque como eu entendo. O outro fator, também constante da alma, a função da alma é a vontade. O corpo exerce, mas é a alma que leva o corpo a exercer a vontade. Então a alma aqui funciona como, a vontade funciona como executivo dentro da alma. Vai dizer o que pode ser vetado e o que não pode ser vetado. Vai dominar o meu corpo, entende? Sai a ordem exatamente ali pela minha vontade, de executar ou não, para os diferentes órgãos do corpo, eu vou praticar ou deixar de praticar. A gente pensa que a alma não é tão importante, não é, pastor? Mas a importância dela é muito grande junto com o Espírito para a vinda de Cristo. É por isso que a palavra diz que a nossa alma, que nós devemos santificar, o nosso Espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Tudo deve ser santificado para a vinda de Jesus Cristo. Amém? São 9 horas e 2 minutos.